encuentro. Já tuvimos trabalhando sobre alguns colores e hoje vamos trabalhar sobre el azul, el azul del alma. Entonces, el color azul, si ustedes recuerdan, no existe un paso alquímico exacto para el azul. Pero el azul es considerado dentro de la alquimia como un pasaje entre el lanigredo y el albedo, o sea, entre el preto y el blanco. Entonces, podemos imaginar así como si estamos muy profundos en un océano. Entonces, cuando vamos empezando a ir de la profundidad que es negra, porque no hay luz ahí, entonces cuando vamos saindo desta profundidad, las cosas van se tornando, antes de se tornar blancas, van se tornando azules. Entonces, la saída del negro es el azul. Entonces, nosotros vimos en el otro encuentro, ¿no? Que en realidad el negro y el blanco, ¿no? Son aspectos de un mesmo continuo. Entonces, en un extremo está el negro del negro, en otro extremo está el blanco del blanco, ¿no? El extremadamente blanco, extremadamente negro. Entonces, el azul, las varias graduaciones del azul van a hablar de este pasaje, ¿no? Que no es como un salto de una cosa a otra, pero hay como un salir poco a poco, pasito a pasito del negro para chegar ao blanco. Como decimos em biodança, progressivamente. Existe uma progressão que vai chegar no blanco. E esta progressão se dá por matizes de azul. E assim podemos dizer que o azul es como un pasaje, entonces tiene la característica de un ser medial, ¿no? Que este ser que puede estar en el mundo del blanco, el mundo del negro, ¿no? Puede estar tanto en un mundo como en el otro. Él hace la ponte, el pasaje. Puede estar, cuanto más va llegando en el negro, más azul escuro es. Quando mais vai chegando nel blanco, mais clarito vai ser, pero sempre azul. Entonces, el azul es en realidad la transición. En cuanto está en transición, es muy bueno. Es bueno porque podemos pasar de un estado a otro. Entonces, pasar de tudo que significa este mistério del negro, este mundo desconhecido, este mundo onde os sentidos estão mais alerta porque não se vê, pero se pode sentir de outras formas. Há o mundo tão visível, não? Que é o mundo del blanco, o mundo onde as coisas são mais claras, se pode ver melhor, não? Pero este pasaje no es por caso que también el azul es un color que se liga mucho a la tristeza. Entonces, mismo el, uh, la música que se llama blues, ¿no? Tiene a ver con la tristeza, una cierta nostalgia, ¿no? Entonces, las emociones que están ligadas ahí son emociones que están muy ligadas
pueden estar ligadas a la tristeza, así como la Nigredo, ¿no? Entonces, en la Nigredo podemos encontrar el misterio, pero también podemos encontrar la depresión, y uno puede estar ahí afundado dentro de la depresión. Entonces, también este pasaje, esta transición, puede tener características donde yo puedo estar ahí parqueado, ahí, ¿no? Uh, estancar el proceso por una parálisis que sucede dentro de este pasaje por emociones a las cuales tengo un poco de, al mismo tiempo, de dificultad, pero de apego. Entonces, muchas veces cuando entramos en contacto con esas emociones que tienen a ver un poco con la tristeza, con la melancolía, con la nostalgia, é como que aí tem um pouco daquela sedução também, não? A sedução de estar aí e aparquear aí e não se mover. Não? Então, também o azul como um color que passa não somente a tristeza, pero também passa um pouco de frieza, não? Então, estar aí um pouco congelados, né? Este processo de resfriar emocionalmente e se quedar aí. Eu vou encerrar a ventana porque os perros estão muito loucos acá. Vai haver um momento que vamos falar de lo perro azul, ¿no? Então parece que já estão cantando os perros. Entonces, podemos asociar el azul también, no solamente a esta porque el azul está muy ligado a las cosas muy inmensas también, ¿no? Entonces, el azul oceánico, el azul de la bóveda celeste, ¿no? Entonces, ahí el planeta que es azul, entonces hay una grandiosidad, pero también hay una tristeza, una depresión y una melancolía ligada al azul. Entonces, que es ese azul que va llegando un poco más cerquita del gris, ¿no? Entonces, es como que va te quitando las ganas de vivir, las ganas de conectarse con la vibración de la vida. ¿No? Entonces, el azul es un color súper importante, pero no podemos estar o apegados o exagerar en él. Entonces, también el azul tiene un poco a ver con, es un color que tiene a ver con un pasaje del dolor de nosotros, ¿no? Entonces, no es por caso que los alquimistas veían y relacionaban el azul cuando una persona sí sufre un accidente, ¿no? Se queda con una marca negra en la piel. ¿No? Entonces, porque como hematoma, ¿no? Entonces, cuando este hematoma va se disolviendo, va se quedando azul. Entonces, los alquimistas miraban esto porque ustedes saben que, se recuerdan, ¿no? Que el alquimista ve mucho las cosas así de la práctica, del cotidiano, cosas que suceden, y va traduciendo esto metafóricamente, ¿no? Entonces, que también el proceso de curarse, ¿no? Tiene una cosa de azul, cuando algo te hace mal, ese azul que es un pasaje, ¿no? Un pasaje hasta poder vivir plenamente nuevamente, ¿no? Entonces, pero yo no puedo estar ahí parqueado, tengo que dejar esto como un pasaje, como algo que progresivamente va provocando un cambio. Entonces, podemos también asociar el azul a la plata, que la plata es un elemento que vamos ver en otro estadio de la alquimia,
pero la plata que está como, sabe aquele objeto de plata que utilizamos, esse enegrece, não? Se queda negro. Entonces, este negro de la plata que está como interagiu com o sudor, com o ambiente, não? E como que quita, que vai retirar um pouco o esplendor de la plata, não? Entonces, mira que interessante, não? Entonces, é necessário la sal e el vinagre. Entonces, quando muitas vezes para esse azul, não? Esse azul que nos quita o resplendor, que nos quita a alegria, que nos quita a visibilidade, não? A capacidade reflexiva, isso tudo está muito ligado à plata, não? Que nos quita, pode quitar incluso nosso alto valor, na nossa autoconsideração. Então, é necessário o sal e o vinagre, que não são coisas, não se limpa limpia a plata com açúcar, ok? Se limpia a plata com sal e vinagre. O que significa isso? Que muitas vezes temos que ser um pouco exigentes com os outros para sair deste estado, não? Nos encantar com ele e deixar aí que bem, que vai se tornando cada vez mais escuro a ponto de não lograrmos sair de la Nigredo. Nos envia, retorna a la Nigredo, não? Então, muitas vezes exige uma solução que não é dulce, não? Pero é exigente, hein? É forte, e nos diz assim, oh, desperta, hein? Desperta e vai. Então, também podemos associar el azul al manto de Maria. O manto de Maria, também aqui acá em Brasil, em outros países sul-americanos, ou também em África, né? Há a tradição de Iemanjá. Iemanjá também tem este manto azul, esses colores azules, né? Então, Hillman chama a atenção que o manto azul de Maria não tem um azul contínuo. O azul este manto tem dobras. Então, em alguns pontos é azul quase infantil, não? Azul de bebê, o azul de la ingenuidade, de las coisas tão bejas, não? Pero em uma dobra se torna muito profundo e escuro. Entonces, que el azul tiene, como es un color de pasaje, tiene estos dos momentos, ¿no? Puede estar ligado a alguna cosa muy maternal, incluso dulce, ¿no? De un sueño buen, un día, un día con un cielo azul, muy receptivo, pero pode estar ligado a uma profundidade, algo mais difícil, algo mais misterioso, uma tristeza. Então, o azul tem estas doblas, não? As doblas del manto. E acá que eu dizia, né? Que quizás os perros que estavam aí estavam falando deste perro acá, né? Que é o perro azul. Entonces, el perro azul es una representación muy fuerte, ¿no? de, de la depresión, ¿no? Entonces, la depresión como este perro, ¿no? Que tiene la capacidad, ¿no? Como este perro azul es un perro que tiene la capacidad de estar en la basura, ¿no? Entonces, él está aí movendo a basura e meio a la basura logra encontrar algumas coisas para alimentar-se. Então, o perro azul é a parte
del azul que é capaz de estar incluso nas coisas muito dolorosas, os traumas infantiles, as coisas difíceis que não gostamos de nós mesmos, e vai aí e mete o nariz dentro da basura e logra recolher coisas que são importantes de aí. Pero está muito associado a estar aí neste mundo, ¿no? Entonces, también tenemos que resgatar un otro aspecto, ¿no? Un otro aspecto que es la verticalidad, ¿no? Del azul. El azul está en las profundezas del océano, las profundezas más abisales, ¿no? Donde en el abisal hay el negro, pero también el azul está en la bóveda celeste, ¿no? Entonces, vamos a resgatar lo aspecto saturniano del azul, el senso de que vamos resgatar este aspecto que va a reger el signo de Capricórnio, ¿no? El Capricórnio que tiene la verticalidad que sale de la base de la montaña y es capaz de subirla, pero para esto tiene persistencia, mucha fuerza de voluntad. Entonces, esta capacidad de salir de la base e ir hasta el cielo, haciendo un camino vertical. Quando pensamos nesses aspectos, ¿no? El perro, el Capricórnio, entonces vemos que acá encontramos no solamente el perro azul, pero también una Venus, ¿no? Que tiene a ver con la cuestión de la sexualidad. Entonces, una Venus que es azul, ¿no? Una Venus que vive la sua sexualidad, pero es una sexualidad que está muy ligada a como uma ausência de autoestima. Então, é como o perro, não podemos ligar esta Vênus ao perro. Então, é como que estar aí solamente na parte mais dissociada da vibração da sexualidade e da conexão que vem da sexualidade. É a sexualidade por la sexualidade em si, a sexualidade como um ato dissociado del vínculo com o outro. Então, aí temos quase uma sexualidade um pouco mecânica, e a sexualidade que tem a ver um pouco com as questões de sadomasoquistas, ¿no? Entonces, que é exatamente este perro que está aí movendo na basura, ¿no? Entonces, quando a Vênus é melancólica, quando a Vênus está aí que não logra sair, não logra fazer uma verticalidade, ¿no? Ir para o cielo, para o branco e depois para o rojo, ¿no? Entonces, esta Venus puede estar muy ligada solamente a esta sexualidade sem vínculo, que puede te dar um placer momentâneo, pero no logra te hacer bien como persona, ¿no? E acaba sendo uma sexualidade um pouco compulsiva, ¿no? Donde como uma droga que deve repetir, 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 pero nunca te satisfaz, nel senso de satisfazer em um nível de persona, de identidade, como um ser humano íntegro, não? E podemos então ligar muito à la pornografia, não ao erótico, ao pornográfico. Então, podemos então, como sair deste perro
Deste entrar um pouco na verticalidade, o que significa a verticalidade, não? Este azul, quando está ligado ao cielo, também nos traz uma certa distância. O que temos que aprender com o azul, né? É ter uma certa distância, né, de las coisas que não nos hacen bem, né? Entonces, el azul, como é mais frio e distante, nos traz esta capacidade, de não, em alguns casos, não é importante envolvermos emocionalmente, não? Podemos escolher em que nos envolver, não? Em que dar nossa energia afetiva, que tem a ver com o rojo, não? Ou em que vamos investir a nossa energia. Então, o azul, pode nos ajudar a tomar distância de esto, dessas coisas que nos quitam energia. Pero por outro lado, pode se tornar uma defesa. Então, há pessoas que estão sempre azules, sempre distantes, sempre frias. E aí estão também aparcadas em uma coisa que não hace bem. Então, porque o azul, quando é muito ascendente, não? É muito vertical, está muito no cielo, pode nos trazer também a questão do pensamento, não? Então, está muito ligado à função pensamento. Pero o pensamento pode estar aí muito chegando no branco, no senso de lucidez, de capacidade de ver e distinguir e de elaborar, ¿eh? Pero também com o distanciamento pode te trazer uma racionalização de tudo, donde eu não conheço a emoção. Então, isto é sempre jugo, não? Donde temos que ver que o que nos serve a cada momento, não? Porque o mesmo que nos ajuda pode nos limitar. Então, muitas vezes existe como uma inflação do azul. O que significa isso, a inflação do azul? Significa justo esto, ¿no? Yo doy tanto valor a los pensamientos, a las cosas racionales, que yo me distancio tanto, que no logro más vincularme, y también no logro conviver con las diferencias, ¿no? Entonces, cuando yo estoy con inflación del azul, inflación de aquilo que eu penso, da forma de ver as coisas, eu quero ter razão sempre. E não aceito a diversidade de opiniões, tendo a imponer as coisas, tendo a não me envolver afetivamente com as pessoas. Então, há como uma justa medida para este azul. Donde eu não posso me identificar comigo mesmo no senso de não ver mais os outros, estar tão distantes, tão frio, tão aéreo, que eu não vejo mais as pessoas, não me vinculo. E quando há esta cristalização no azul, esta inflação do azul, aí surgem coisas muito perigosas, não? Que é justo as questões dogmáticas, não? Então, as coisas devem ser pensadas assim, não? As leis são assim, se hace desta forma, não de outra. Então, eu começo a não mais ver a possibilidade de outros caminhos, outras possibilidades, não? E tento imponer isto ao mundo. Isto pode ser vivido em nível pessoal, mas também em nível institucional, em nível de teorias, não? Então,
el azul cuando tiene esta distancia y como frieza, ¿no? Empieza a constituir dogmas, porque está tan distante, tan frío, que no logra más relacionarse. Entonces, es muy interesante observar, ¿no? Que en el negro del negro, cuando una cosa es muy, 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 muy negra, empieza a ser azul. ¿M? Pero cuando una cosa es muy, 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 muy blanca, también empieza a ser azul. Entonces, es como que el azul está en la profundidad de ambas las polaridades. ¿M? El negro, 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 negro tiene nuances de azul. El blanco, 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 blanco tiene nuances de azul. Entonces, el azul está presente en todas las dos polaridades y hace la comunicación entre las dos. Entonces, son como hay el azul del blanco y el azul del negro. Existe la posibilidad de una comunicación, de una unión entre estas polaridades, ¿no? Cuando tenemos la unión de las polaridades, es como que este azul ya no serve, tiene el distanciamiento necesario, tiene la frieza necesaria, mas tiene también fluidez necesaria al aprendizaje, a la tolerancia, al vínculo. E aí, então, de la frieza e de la distância surge uma outra possibilidade, que é o azul de la imaginação. Então, o azul está muito ligado quando logra que essa distância e a frieza sejam alguns aspectos necessários para alguns momentos, pero não na constância e uma inflação. Então, temos o aspecto da imaginação. Esta verticalidade é vivida como algo de prazer e de liberdade e de muitas, muitas possibilidades. E aí surge uma coisa muito interessante que incluso alguns pintores hablan de esto, ¿no? Cezanne é um de ellos que falou muito a respeito disso e que utilizava muito o azul em suas obras, ¿no? Então, Cezanne e outros, não somente Cezanne, hablan que o azul é imprescindível dentro da criatividade, dentro da pintura. Por que é importante? Porque o azul hace os outros colores realçarem. Então, não é que o azul é o centro da obra, pero a presença do azul hace o realce de los outros colores. Então, habla muito desta coisa da imaginação e desta fluidez distante, que permite o realçar de outros aspectos, ¿no? Entonces, cuando tenemos el azul como entremeando las otras cuestiones, emociones, relaciones, colores de nuestra vida, el azul como esta presença tanto distante como algumas vezes um pouco triste, né? Pero como pinceladas disto na nossa vida, a vida se torna mais poética, mas os colores se acentuam mais, a expressividade se acentua mais. Porque os colores, quando não têm este realce, podem se tornar um pouco superficiais. Então, Human vai falar que o color, quando não tem esta interação com o azul, pode ser uma manifestação mais superficial. Então,
nosotros já vimos em outros encontros, não? Como se tornam, os colores se tornam características secundárias de los objetos, não? Então, quando o color pode, é visto por la alquimia, vamos ver o color como em primeiro plano, como expressividade pura. Então, quando estamos tratando desta expressividade pura, o azul é importantíssimo porque hace o contraste. Então, para isto, não? É como que esses colores mais pueriles, não? Esses colores que não têm contraste, pero que são emoções muito como emociones superficiales, vivencias más superficiales que no tienen mucho sentido, pero às vezes estamos muy conectados com isso. Eu diria que muitas pessoas, uma grande maioria das pessoas, aún se queda em uma superficialidade emocional, uma superficialidade de pensamentos. Então, o que os alquimistas diziam, não? Tinha que secar. O primeiro momento é secar esta carga emocional que é muito superficial para novamente trazer a água, como aí já com uma outra profundidade. O que é trazer a água novamente, não? É todo o processo de elaboração desses aspectos da vida, não? Trazer mais profundidade. Então, eu vivo como me relaciono mais superficialmente, seco isto e posso trazer mais profundidade, umedecendo novamente. Não? Isto é o processo vivencial, em realidade. Claro que Hillman vai falar muito isso como o processo da psicoterapia também, não? Então, se seca o conteúdo mais superficial para umedecerlo novamente. Pero nós em biodança também trabalhamos isto em nível vivencial. Não? Quando, por exemplo, uma pessoa chega em um grupo com um nível de relação muito superficial, com muito medo de relacionar-se com as pessoas, com muitos medos de contato, não? Então, lá primeiro jugamos, brincamos, hacemos tantas danças que é para secar isto. Seca este medo, seca esta emoção que é em realidade um impedimento, não? E depois começa a colocar uma outra qualidade emocional, não? Músicas mais intensas, danças mais intensas, e progressivamente vai se tornando muito mais o passaje, não? Deixa de ser uma coisa superficial para termos uma nigredo, não? Um oceano muito profundo e um cielo muito claro, não? E a pessoa começa a ser este passaje com muito mais capacidade, com muito mais diversidade. E nesta diversidade surgem os colores, muitos colores, não? Então, a vida deixa de ter estes colores mais opacos para ter vibrações de colores, não? E para isso, temos o azul, as características do azul para ressaltar estes colores, não? Então, o color azul é como que dentro do espectro de colores, do espectro de emoções, do espectro de vivência, ele não tem que ser central, né? A obra não tem que ser azul, mas é necessário a presença do azul para que seja visível e estável. Então, vamos ver acá a cola do pavo real que vocês já estavam falando outro dia no WhatsApp, não? Então, que são como esses olhos, não? Esses olhos com o centro azul. Então, que tem muito a ver com a capacidade de ver, né?
de ver a partir destes colores da vida. ¿No? Entonces, la cola del pavo real es un ojo en realidad, ¿no? Un ojo con el centro azul, el azul de la profundidad, el azul de superficie, del mismo ojo, ¿no? Haciendo este pasaje que es la capacidad de ver en realidad, ¿no? Ver todas las posibilidades. Cuando tenemos el azul, estamos nos permitindo estar em contato com todas as possibilidades. E aí temos o arco-íris, não? Todas as possibilidades através de todo o espectro de colores. Não? É interessante ver que isto já falamos quando falamos de la Nigredo, não? Dentro da alquimia podemos, de certa forma, incluir estas duas polaridades, o branco e o negro, dentro do espectro do arco-íris. Elas fazem parte também disto, não? Então, é como que o azul te conduz a um campo de flores, não? Que cada flor, cada color representa um estado do alma. Então, podemos ter contato com tantos estados do alma. Então, quando estamos em frente a esta grande quantidade de estados de alma, não? Vamos recontatar com a inocência de um ninho que está em frente a este campo de flores, não? E torna a dizer que a inocência não é a ingenuidade. Não? Então, quando secamos, não? El secar tem a ver com secar a ingenuidade para recolocar a água e ter a inocência, não? Então, deixa ver que horas são. Sair um pouco acá, porque temos 10 minutos. Eu me gostaria passar uma película, um pedaço de película, não toda, pero é a película que me gusta muito. Eu creio que já passei alguma parte desta película para vocês, pero quero passar novamente. Não sei se todos viram. Passo tanto em tantos grupos que quizá vocês já viram, que é a película Sueños de Dreams de Akira Kurosawa. No hemos visto, no. ¿No? Ok. Entonces, yo voy a pasar el primer sueño, que habla un poco de esto todo que estaba hablando. Esta película, eu recomendo de ver toda, porque é absolutamente alquímica ao máximo, ¿no? Pero esta vai falar um pouco de la cauda pavonis, del arco-íris, del campo de flores, ok? Então, vamos encerrar com isso hoje, nosso encontro. Vou passar para vocês. Um momento que vou... Acá, tenho que... Ok. Espero que não entre uma publicidade, ok? Se entrar, bom, paciência, lá saltamos. Então, eu logrei ter com la... Se habla pouco, pero se habla. Então, eu encontrei em espanhol, ok? No se te ocurra salir. Luce el sol, pero aún sigue lloviendo. En días como este, los zorros hacen sus apareamientos.
Y detestan que alguien los vea en esas circunstancias. Si los ves, podría pasarte algo terrible.
Lo has visto, ¿verdad? Has visto lo que nunca debiste ver. No admito en mi casa a un niño tan malo. Hace unos instantes han venido los zorros. Han dejado esto para ti. Creo que quieren que pagues tu culpa. Anda. Ve a ver a los zorros y pídeles que te perdonen. Devuélveles el cuchillo y discúlpate desde lo más profundo de tu corazón. Ellos no perdonan fácilmente. Arrepiéntete. O desearás morir si no te perdonan por lo que has hecho. Anda. Ve rápido. Hasta que los zorros no te perdonen, no puedo dejarte volver a entrar en la casa. Pero, ¿dónde está la casa de los zorros? No sé dónde viven. La encontrarás. En días como este siempre aparece un arco iris. La casa de los zorros está al final del arco iris.